Oi, pessoal. Vamos iniciar então a nossa série sobre o surfista prateado e a filosofia de Zenla. Zenla é o nome do planeta em que o surfista prateado nasceu e foi criado, ainda antes de renascer como surfista prateado, quando ainda se chamava Norinhad. Essa palavra Zen, no budismo, significa o caminho da meditação para a iluminação espiritual e a autorrealização. Então, esse nome Zenla foi escolhido sim em referência ao Zen budismo, tá? E vocês vão perceber que Zenla é um planeta que é completamente voltado à educação. Ele é um polo filosófico naquela galáxia, tá? A gente está em um contexto aqui em que os planetas são habitados e essas civilizações interagem umas com as outras, tá bom? O primeiro aspecto que a gente tem que estudar é a existência de uma utopia, tá? Em contraste com a frustração do personagem. A história, ela se inicia então retratando essa civilização do planeta de Zenla, que é a terra natal de Norinhad, como uma espécie de utopia, tá? Então, trata-se de uma civilização que teria atingido ali uma espécie de perfeição, uma civilização utópica, tá? Em que as guerras, crimes, doenças são apenas lembranças. Nada disso mais existe. No entanto, tamanho equilíbrio e estabilidade não resolvem questões existenciais, tá bom? Quando a gente diz, por exemplo, o dinheiro não traz felicidade, de fato não traz. O dinheiro traz um alívio à dor. Então, quando não temos dinheiro, quando não temos recurso, quando vivemos em guerra, crimes, doenças, vivemos em um lugar de caos, em que a felicidade simplesmente não é possível. Agora, não é porque esses problemas se eliminam que todas as questões existenciais são resolvidas e automaticamente todo mundo se torna feliz. Então, a pessoa que tem necessidade, no momento em que essa necessidade é suprida, ela tem um alívio muito grande que pode sim ser confundido com a felicidade. Mas não é a felicidade em si, é simplesmente o alívio da dor que a pessoa sentia. Em um determinado momento isso se estabiliza. Quantas vezes nós vemos pessoas que têm dinheiro, têm fama, têm inteligência, têm beleza, e mesmo assim são pessoas infelizes, tá? Não estou nem falando aqui de depressão, que é um desequilíbrio químico que está fora desse aspecto da felicidade. Depressão é uma doença, tá? É uma coisa diferente. Se você resolveu todas as doenças, você resolveu também a depressão, tá bom? Que não quer dizer que você vai ser feliz, só porque você não tem depressão. O fato desse planeta estar tão desenvolvido, ele não deixava então desafios ou metas a serem atingidas, né? E isso fazia com que o coração de Lorin, que era um coração aventureiro, né, considerasse isso a herança de um deserto vazio. Palavras dele, né? Herança de um deserto vazio. Lorin, então, ele se queixa de um espírito, da falta de um espírito de aventura em seu povo, né? E ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que nem mesmo o simples ato de andar era praticado. Nessa civilização foi desenvolvido um equipamento que se chamava cinturão de transporte. São meios individuais de locomoção que tratam de levar e trazer o indivíduo de um lugar para o outro de forma que nem mesmo caminhar ele precise. Esse planeta, Zenla, ele acaba que os seus habitantes se tornam hedonistas, ou seja, adeptos do prazer sensível, né? Adeptos da facilidade, do conforto. E, aparentemente, os cidadãos estavam felizes com essa situação, ainda que eles não precisassem andar, não tivessem metas a serem atingidas, não tivessem objetivos a serem alcançados, né? E o que fazia então com que o personagem questionasse o motivo dessa sua perturbação, né? Dessa ausência de paz e de contentamento em seu coração. Ele pensava, poxa vida, se todo mundo se conforma com isso, por que eu não? Por que eu não posso, né, me conformar com essa facilidade, com esse conforto? Ele precisava de mais, ele tinha um ímpeto de conseguir realizações
que não eram aparentemente possíveis naquele mundo em que todas as realizações já haviam sido alcançadas. Então, o primeiro ponto que demanda atenção aqui é exatamente esse contraste, a ausência de felicidade do personagem em um mundo de uma aparente utopia. Muito embora essa civilização ela tenha atingido a perfeição ali enquanto sociedade, não se pode presumir que seus cidadãos tivessem atingido a perfeição interior, a perfeição individual, tá bom? Isso se constata exatamente pelo contraste entre essa civilização perfeita e os seus hábitos hedonistas, os seus hábitos voltados apenas ao conforto, voltados apenas ao prazer. O fato dos cidadãos nem ao menos andarem mais simboliza que o desenvolvimento dessa civilização ela se deu com base no conforto e na facilitação dos meios, o que parece ter retirado então do ser humano suas funções mais básicas, né? Se nem ao menos se pode andar, aliás, se pode, mas não se faz, né? Aristóteles ele nos ensina que para o exercício das artes, para o exercício das profissões, assim como para todas as coisas que têm uma função ou uma atividade específica, considera-se que o bem ou o bem feito residem na função própria dessa atividade. E o mesmo ocorreria então com o ser humano. E o que Aristóteles quer dizer com isso? Se cada parte do corpo, os olhos, ouvidos e membros, tem evidentemente uma função, o ser humano, sendo a razão que domina esse corpo, certamente teria uma função que lhe é própria. E afirma então que a função do ser humano seria uma certa espécie de vida, e essa vida uma atividade da alma, que implica em um princípio racional. Função de um bom ser humano se conclui como sendo uma boa e nobre realização dessas funções. Entendam o seguinte: o que diferencia o ser humano dos outros animais é a razão. Tá? A razão permite um tipo próprio de vida, uma espécie de existência racional. Tá? Então, ser um bom ser humano implica ser um ser humano racional e ter, então, uma certa espécie de vida. Tomando essa afirmação como verdadeira, é possível afirmar então que o bem e o bom ser humano surgem como uma atividade da alma, em consonância com a melhor e mais completa virtude. Dessa forma, na tentativa de extrair algum conceito filosófico da situação de infelicidade em que se encontra aqui o personagem, é possível identificar que a sua insatisfação poderia estar ligada à falta de exercício da função que lhe é própria. Ele sente que não exerce todo o seu potencial. Ele considera os seus atributos e as suas virtudes subutilizados.